Revista Eco da Bíblia, 6 de março de 2024. A Igreja, a Casa de Deus. Em uma das visões que as Escrituras dão da Igreja de Cristo, ela é chamada de a Casa de Deus. Paulo disse a Timóteo: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, mas se tardar, é para que saibais como te deves portar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3, verso 14 e 15. E novamente, na carta aos Hebreus lemos: e Moisés, na verdade, foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que depois se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se retivermos firmes até o fim a confiança e a alegria da esperança. Hebreus 3, versos 5 e 6. Pedro também adota a mesma figura e, falando do Senhor, diz: ao qual, chegando-vos como a uma pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas eleita por Deus e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados como a casa espiritual. 1 Pedro 5, verso 4 e 5. Cristo é a pedra viva, e aqueles que creem nele se tornam pedras vivas, porque vivem por aquele que é a vida. Pois está escrito: eis que ponho em Sião a principal pedra da esquina, eleita anterior, e quem nela crê não será confundido. Portanto, essas pessoas que ao crerem na pedra viva, tornam-se pedras vivas, são edificadas em uma casa espiritual, e essa casa é a Igreja de Deus, o Deus vivo. Paulo também fala dela como edifício de Deus, falando de si mesmo e de Apolo como ministros por meio dos quais os irmãos haviam crido em Cristo. Ele diz: porque somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura de Deus, vós sois o edifício de Deus. 1 Coríntios 3, verso 9. Isso quer dizer que, por meio de seu trabalho na pregação do Evangelho de Cristo, esses irmãos foram levados a crer em Cristo, a pedra viva, e ao crerem nele, foram imbuídos de sua vida, tornando assim na figura pedras vivas. Esses, então, construíram aquela casa espiritual, tornaram-se o edifício de Deus. Agora Paulo leva o pensamento adiante. Segundo a graça de Deus que me foi dada, como sábio mestre de obras, lancei o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas cada um cuide de como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, verso 10 e 11. Cristo é o alicerce e a principal pedra angular, o próprio alicerce do alicerce, e na carta aos Efésios, Paulo leva o pensamento ainda mais longe e completa essa concepção da igreja como a casa ou o edifício de Deus. Sobre Cristo ele diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um só Espírito. Agora, pois já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus, e estáis edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus pelo Espírito. Efésios capítulo 2, verso 18 ao 22. Aqui está, portanto, a visão do Senhor sobre a igreja como a casa ou edifício de Deus. Cristo, os apóstolos e os profetas são o alicerce, e os membros em geral são a superestrutura. Mas o próprio Cristo é a principal pedra angular, o alicerce de toda a estrutura, o alicerce do próprio alicerce. Porque é somente em Cristo que os apóstolos e os profetas foram o que foram, ou que qualquer membro é o que é. Cristo é a pedra viva, a quem os apóstolos e os profetas são o fundamento de toda a estrutura. Cristo é a pedra viva, a quem os apóstolos e os profetas e todos os outros devem vir para que se tornem pedras vivas, aptas para a edificação de Deus. Em Jesus Cristo e sobre Jesus Cristo, a Igreja de Cristo, a Igreja do Deus vivo, é edificada. E o propósito dessa edificação é para a habitação, um lugar de moradia de Deus por meio do Espírito. Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, verso 9. E Jesus diz:
Se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. João 14, verso 23. Assim é, e sobre eles Deus disse: Nele habitarei, e nele andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6,16. Como ele também diz em outro lugar: Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Porque vós sois o templo do Deus vivo. Quando aqueles em quem o Espírito de Deus habita são bem ajustados e edificados sobre o alicerce dos apóstolos e profetas de Jesus Cristo, eles se tornam o templo santo do Senhor e são uma habitação de Deus pelo Espírito. E essa é a casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Pedro disse, conforme citado anteriormente, a qual, chegando como a uma pedra viva, vós também, como pedra vivas, sois edificados como casa espiritual. Ora, uma característica da pedra viva é que ela pode ser polida a tal ponto que reflete a imagem de quem a olha. Assim, Cristo é a pedra viva a quem nos dirigimos e sobre quem olhamos, e ao olharmos, vemos a nós mesmos. E ali todos nós, com o rosto descoberto, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3,18. E assim, sendo transformados na mesma imagem, também nos tornamos pedras vivas, refletindo por sua vez a imagem de Cristo, quando Ele olha para nós. Pois então Deus, que ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilha em nossos corações, para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4,6. Então a igreja é de fato a luz do mundo, uma cidade situada em um monte que não pode ser escondida. Está escrito sobre a cidade de Deus, a Nova Jerusalém, que ela tem 12 alicerces, adornados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, claro como o cristal, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, a 10ª um crisoprácio, a 11ª um jacinto, a 12ª uma ametista, e são encimadas por um muro grande e alto, e a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido, e a glória de Deus ilumina a cidade, e o Cordeiro é a sua luz, e a sua luz é semelhante a uma pedra preciosíssima, semelhante a uma pedra de jaspe, claro como cristal. Apocalipse 21, verso 10 ao 23. Os olhos nunca viram, exceto em uma visão sagrada, uma cena de glória e beleza como a que é retratada aqui, da cidade do Deus vivo e do lar dos redimidos. Ora, a Nova Jerusalém não é a igreja. Não é a casa ou edifício a habitação à igreja de Deus mencionada nos textos que citamos neste artigo. Mas a partir dessa descrição da gloriosa cidade de Deus, podemos extrair dessa imagem da igreja como uma casa, um edifício e uma habitação de Deus, uma ideia do que o Senhor deseja que a gloriosa igreja de Deus seja. Cristo é uma pedra viva, a principal pedra angular, a mais preciosa. Ele é o primeiro, o principal alicerce da igreja. Sobre ele, como parte do alicerce, repousam também os apóstolos e profetas, feitos dele pedras vivas. Sobre esse fundamento, pois, são edificados todos os santos, como ouro, prata e pedras preciosas. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 12. Então, a luz do conhecimento da glória de Deus, conforme resplandece na face de Jesus Cristo, brilhando através e refletida em tudo isso, faz com que a igreja seja de fato a luz do mundo, dando aos homens o conhecimento da glória de Deus, conforme ele se revelou em Jesus Cristo. Oh, se cada um que professa ser membro da igreja de Cristo fosse realmente assim. Se todos os que professam estar unidos à igreja estivessem realmente unidos a Cristo. Se cada um fosse de fato uma pedra viva, que refletisse a preciosa imagem do querido Redentor e assim transmitisse aos que estão em trevas a luz do conhecimento da glória de Deus, conforme manifestado em Jesus Cristo nosso Senhor. Então, de fato, o mundo acreditaria que Deus enviou Jesus Cristo. Alonzo T. Jones.